Sueharu Maru é um estudante de 16 anos que nunca teve uma namorada. Um dia sua vizinha Kuroha Shida se confessa para ele, porém ele a rejeita, já que a Maru só tem olhos para seu primeiro amor, Shiroku Sakashi. Vendo que diferentes dos alunos ela trata com carinho, Sueharu acredita ter uma chance com a garota. Em um dia em sua sala ele descobre que a garota já estava namorando, e a sua vizinha se aproxima de Maru e oferece a sua ajuda para ele se vingar da Kashi de seu namorado. Porém que ele não sabia que a garota que ele sempre amou também o ama. Isso ficou meio complicado, então já se inscreve no canal, deixe seu like, que assim você sempre receberá nossos vídeos novos. E fica até o final do vídeo para nós descomplicarmos essa história louca e bem romântica. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com Maru caminhando até que ele vê Kashi e vai atrás dela. Ao se aproximar, a garota já o reconhece e ela comenta que lembra o rosto e o nome de basicamente todos da sala. E ela pergunta o que ele queria. E Maru fala para ela que tinha lido a novel que ela tinha escrito. E Kashi pergunta o que ele tinha achado. Maru começa a se perguntar se o momento em que uma pessoa se apaixona é algo facilmente reconhecível. Ele também comenta que alguém que já tem experiência no romance deve saber muito bem disso. Será? E respondendo a pergunta de Kashi, Maru fala que a novel dela estava muito boa. E a garota fica feliz. E Maru fala que o amor não é algo que simplesmente cai. Na verdade, o amor se espalha pelo seu corpo e vai te consumindo aos poucos. E o nosso protagonista estava apaixonado. E essa garota tinha sido seu primeiro e único grande amor. Na escola, os alunos estão comentando que Kashi tinha aparecido na revista novamente. E eles comentam o quanto ela é linda. É verdade. O grande amigo do Proto pergunta se ele iria participar de um evento de declarações, e o amigo também fala que Maru não tinha tido nenhum avanço em relação ao romance. Já o amigo chamado Tetsuhiko comenta que já estava cansativo sair com 7 garotas, e que já estava na hora de escolher apenas uma. Maru fica impressionado e pergunta se as garotas não tinham ficado bravas, depois que Tetsuhiko foi pego 3 vezes. Mas o cara é malandro e não corre riscos. Cada uma dessas 7 garotas são de escolas diferentes, já que ele não tinha muitas escolhas, porque as garotas dessa escola atual o odiavam. Tatsuhiko, como um bom amigo, começa a mexer com Maru, falando que vai se declarar para Kashi, e Maru finge que não liga para aquilo, porém acaba atacando seu amigo. Kashi chega na sala e pega os dois naquela brincadeira. Os dois começam a conversar e todos estão ouvindo. Tatsuhiko começa a falar que os alunos estavam olhando as fotos da Kashi, e ela fala que odeia pessoas que tenham uma mente suja. Já era. Tatsuhiko, como um bom amigo, tenta dar um conselho, falando que Kashi é muito areia para o caminhãozinho de Maru, já que ela é inteligente, boa nos esportes e sua estreia tinha ganhado um prêmio literário Akutami, além de ser famosa. Só que Maru fala que eles se dão bem e que fora da escola Kashi é alegre e até inocente. Uma aluna começa a falar bem do caderno de Kashi, só que do nada ela rasga o próprio caderno. Na biblioteca, Kashi estava escrevendo algo, e Maru acaba vendo ela, e ela estava chorando. Um tempo depois, Maru está pregando um prego, até que Tatsuhiko fala que já que ele quer ter uma namorada, ele poderia pedir a Shida em namoro, e assim Maru acaba martelando o dedo. Os dois começam a falar bem de Shida. De repente a vizinha chega e pergunta para Maru por que ele estava todo envergonhado, e ela fala que às vezes ele é uma gracinha, e essa garota insiste em falar que é a irmã mais velha dele, e também que ama as pequenas coisas de Maru. Isso não é ideia não, boy. E ele fica envergonhado. Os alunos vendo eles conversando já começam a ficar com ciúmes e começam a falar que vão finalizar Maru. Ele tenta fugir daquela situação, porém Shido pergunta se ele tinha se arrependido de ter recusado o pedido de namoro dela. Os alunos ficam impressionados e o amigo não ajuda. Shido pergunta novamente se ele tinha se arrependido. Ele fala que tinha sim, porém ele comenta que seria legal ficar com ela, só que no momento a situação estava meio zoada. E Shida fala que isso já foi o bastante para ela. Do nada a garota revela que isso tudo tinha sido uma brincadeira. Muito divertido, hein, família? Essa gazela do satanás. Kashi conta para sua amiga que queria namorar o Abi e todos ficam assustados. E Kashi fala que Abi se declarou para ela na semana passada na praia. Maru, ouvindo aquilo, ficou triste. Os alunos em volta começam a comentar que Abi é um aluno que fez a sua primeira estreia há pouco tempo e já tinha uma certa fama, ou seja, ele é atraente. Sério? Não. Maru se levanta todo deprimido e vai para casa. Na beira de um rio ele começa a chorar e Shida se aproxima dele e eles começam a conversar. E Maru fala que mesmo ele tendo rejeitado Shida, ela é muito legal com ele. E ela fala que aquilo tinha sido apenas uma aposta que ela perdeu. Maru fala que Shida fica agindo como se fosse a irmã dele, mas na verdade ela faz tudo isso porque ela está querendo sua atenção. E ela o abraça e fala que isso é verdade. Comenta que apesar dele ser um bobão, ainda assim ele é um cara decente e mesmo nos momentos difíceis, ele era gentil com ela. Por esse motivo que ela gostava dele. E Maru começa a chorar e comenta que Kashi tinha sido seu primeiro amor. Depois de chorar as pitangas, Shida chama Maru para eles se vingarem de Kashi. Porém, inicialmente Maru não concordou muito. Só que Kashi dá aquela manipulada, falando para ele imaginar Kashi e Abi juntos.
e como eles tinham começado a namorar na semana passada, o primeiro encontro poderia ser nesse final de semana, e ela acaba piorando a situação. Maru tem um ataque de pelanca e começa a perguntar o porquê os caras bonitos saem na vantagem sem qualquer esforço. Não sei. E assim ele aceita a vingança. Em casa, Maru está cozinhando e começa a passar na TV um programa onde o convidado de hoje seria o popular jovem ator Abi Mitsuru. E Maru desliga a TV. Na escola, Maru e Shida estão numa sala sós e eles começam a planejar a vingança. E Shida dá a ideia de descobrir um ponto fraco de Abi e assim espalhar para todos. E Maru concorda com o plano e comenta que os homens sempre escondem um ou até 2 segredos. Não sei de nada. Shida fala que Maru não vai vencer com aquele plano e que na verdade ele só ia perder. E ela dá a ideia dos dois fingirem que estão namorando. E mano, essa menina só se aproveita. Que isso. E Maru concorda com o plano e pede desculpas para ela por estar fazendo ela passar por uma situação dessas. E Shida fala que ela só ia ter vantagens e os dois ficam envergonhados. Shida fala para eles se beijarem para assim fecharem um acordo. E Maru cai da cadeira. Na hora que a garota vai beijá-lo, ele acaba se lembrando do seu primeiro amor e fala que não poderia beijar Shida e acaba fugindo. Ainda bem. Maru sai pela escola perguntando para os alunos o que eles acham sobre o Abi, só que todos falam bem dele. No terraço, o Abi vai conversar com Maru. Maru pergunta como o Abi o conhecia, e ele fala que não o conhecia, mas se lembrava. Maru fica fingindo que não entendeu, e Abi comenta que até pouco tempo atrás ele não estava imaginando que Maru estaria naquela escola, e assim Abi revela que Maru é um ex-ator mirim. Então vemos um pouco do passado de Maru, onde ele estava fazendo uma gravação e comentando que nasceu de um pai que era um dublê, e uma mãe que era uma atriz falida, sem fama. Maru comenta que ver a felicidade da sua mãe o deixava mais animado para atuar. Já de volta na realidade, Abi pergunta para Maru o motivo que fez ele desaparecer do mundo artístico há 6 anos atrás. E Maru fala que não precisava contar nada para ele. E Abi fala que se tornou um ator só pela influência de Maru e que seu pai tinha atuado ao lado de Maru em uma novela. Abi conta que queria desistir de ser um ator, porém Kashi tinha contado para ele que Maru estava naquela escola. Abi fala que depois de investigar um pouco ele descobriu que Maru tem uma paixão pela Kashi. Abi admite que só começou a namorar Kashi para humilhar Maru. Ele também revela que fez isso tudo porque ele odeia Maru. Complicou. Maru assim parte para cima dele e Abi fala que não era para ele usar da violência. Porém, se ele quisesse ser expulso da escola, ele poderia prosseguir. Então Abi revela que planejava fazer um pedido de namoro formal para Kashi no festival de declarações. Maru vai conversar com seu amigo e assim ele fala que vai participar de uma peça de teatro que eles iam fazer. E Tatsuhiko fala que para Maru derrotar Abi, ele iria precisar de um bom roteiro. Então eles têm a ideia de pedir para Kashi escrever o roteiro. E assim sobra para Maru ir pedir para ela. De repente Shida chega neles e pergunta para Maru por que ele não estava olhando as mensagens no Nini e que ela queria vir junto com ele para a escola, já que essa seria a primeira vez desde que eles começaram a namorar. Os alunos em volta ficam impressionados. Maru vai perguntar para Kashi se ela poderia escrever o roteiro para eles. E Kashi concorda e pergunta para Maru se ele iria atuar. E ele fala que sim, e Kashi fala que vai pensar em algo, porém ia depender do pagamento que ele iria dar para ela. E assim eles trocam seus contatos no Nini. Em casa, Kashi manda uma mensagem para ele perguntando se eles poderiam conversar. E Maru está envergonhada e acaba respondendo. De repente, Shido chega na casa dele e vê que ele estava preparando curry. Do nada, eles começam a conversar sobre as irmãs da garota, e por algum motivo todas possuíam o nome de cores, e na vizinhança elas são conhecidas como as irmãs Shida ou mesmo irmãs coloridas. Shida também está querendo cozinhar alguma coisa, só que Maru a impede porque ela cozinha muito mal. Shida começa a mexer nas tralhas de Maru e acaba encontrando uma foto, e ela pergunta quem era aquela criança, e Maru fala que era o Shiro, o filho do patrocinador de uma novela que ele atuou, só que é uma garota. Maru também fala que Shiro tinha falado que escrever uma história para ele atuar. E Shido, ao observar a foto, faz uma cara estranha. Kashi liga para Maru e ele disfarça e vai atender. E quando ele conversa com a garota, Shida fica falando e ele está com o maior medão. A garota convida para os dois conversarem a sós amanhã na biblioteca. E ela fala que quando ela quer conversar a sós com alguém, ela reserva a biblioteca inteira. E Maru imagina ela com Abi. E Kashi fala para ele enviar umas ideias da imagem da peça pelo Nini, para ela deixar o roteiro simples pronto para amanhã. Depois da conversa, Shido começa a falar para ele que era estranha essa aproximação da Kashi. Assim, então, de repente, ela continua colocando minhoca na cabeça dele, falando que tudo aquilo era um plano de Abi. E Maru tem um ataque de pelanca. Shido fala que não acha uma boa ideia Maru voltar a atuar. Como já fazia muito tempo que ele parou, as pessoas poderiam falar mal dele. E ele agradece pela preocupação, porém se ele não fizesse isso, ele se arrependeria no futuro. Shido fala que mesmo assim ela continua o amando. E Maru fica envergonhada e os dois começam uma discussão básica. Maru toca a garota e pega no seu queixo, e aparentemente ele vai beijá-la. Só que ele não consegue, porque não tem coragem. Você é burro, cara, que loucura.
A garota começa a ir para cima dele, só que Kashi manda uma mensagem e assim o salva. Na escola, Maru e seu amigo começam a passar o texto. De repente ele começa a passar mal e acaba desmaiando. Na enfermaria, Kashi está o observando e ela lhe entrega o roteiro, porém estava na hora dele pagar. E Maru já fala que não tem muito dinheiro. Kashi pergunta o motivo para ele ter ficado daquele jeito, e esse era o pagamento que ela queria. Maru conta que uma novela que ele tinha feito foi uma explosão de audiência, e por isso resolveram fazer uma continuação, e até a mãe dele tinha sido chamada para atuar. Assim vemos uma lembrança onde a mãe dele fala que tinha sido chamada para atuar no papel de mãe, e tinha sido graças a ele que ela foi chamada. Só que no dia da gravação, a mãe dele tinha morrido com um golpe na cabeça devido ao esforço que ela tinha feito para atuar, e assim a novela tinha sido cancelada. Depois desses acontecimentos, eles voltaram atrás e a novela foi gravada e bateu recorde de audiência. E Kashi começa a chorar. Ele entrega o roteiro. No caminho para casa, Kashi está chorando e comenta que desde quando ela era criança, ela não sabia lidar bem com as coisas e que não tinha confiança, por isso sofria bullying. E assim ficava assistindo a novela que a Maru atuava e seu pai viu tudo isso. Por esse motivo, o pai dela tinha chamado ele para brincar com ela, só que ela estava toda tímida. Os dois estão conversando e Kashi fala que iria escrever uma história e Maru seria o protagonista. Depois disso, Maru nunca mais voltou para a casa dela e por esse motivo ela queria se vingar. E assim decidiu ficar mais forte, mais bonita e mais famosa. Porém, chegou um momento em que ela tinha percebido que esse sentimento que queima dentro do peito era pelo seu primeiro amor. E assim Kashi começa a falar que ama Maru. Complicou. Em casa, Maru e Shida começam a falar do plano, e ele fala que vai precisar contar algo para ela, só que a garota pensa que ele vai romper o namoro de mentira. Porém, ele fala que ele e Tatsuhiko iam praticar até o dia da apresentação, então ele não precisaria vir ali por um bom tempo. Já à noite, os dois estão praticando. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, que assim você me incentiva a sempre trazer vídeos novos para vocês. E também comenta aqui embaixo se vocês querem a parte 2. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!